aí vem o André Mendonça, que é um evangélico raiz, um cristão, um homem que eu considero probo, e abraça o capeta, porque tem que ter a liturgia do cargo. Para o diabo, desculpe o meu francês aqui. E agora vamos fazer um anúncio que será bíblico? Não sei. O Messias está chegando. O Messias vem aí. Mas essa não é uma anunciação religiosa, não é uma anunciação bíblica, embora o Messias seja evangélico. Mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a indicação de Jorge Messias para a vaga de Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Messias, de 45 anos de idade, é advogado-geral da União. A escolha do Messias consagra-o como uma figura central do eixo jurídico. Próximo a Lula, é voz de confiança em temas governistas e ideológicos. Messias também, tem que lembrar, é um quadro do PT na área jurídica. A decisão de Lula foi tomada após consultas com ministros do STF e também com Davi Alcolumbre, que não teria gostado muito, preferia o Pacheco, mas aí não teve jeito. A ala da corte e Alcolumbre eram a favor de Rodrigo Pacheco, mas durante o governo da Dilma, o Messias foi subchefe para assuntos jurídicos, consolidou-se como principal conselheiro jurídico de Lula e está avançando. É alguém que defende uma posição ativa para a remoção de conteúdos nas redes sociais. É alguém que apoia essa regulação com jeitinho de censura. Tem perfil aparentemente garantista em direito penal, criou a Procuradoria de Defesa da Democracia na AGU, onde ele também tem lá uma Procuradoria da União. Ele é o advogado e também é o promotor quando precisa. E, se for aprovado na sabatina do Senado, o Messias poderá atuar no Supremo até o ano de 2055. Messias é o quarto homem que vem da Advocacia Geral da União, anotem isso é fundamental, para um cargo no Supremo Tribunal Federal. Já vieram de lá Gilmar Mendes, José Antônio Dias Toffoli, André Mendonça e agora o Messias. Então a AGU tem poder, a AGU é forte, né? Como dizem lá em Brasília, mais uma grande vitória da turma da Esplanada. Mas é André Marcília quem vai analisar a escolha do Messias. Fala, André. Boa noite, Bradocas. Boa noite, toda a bancada. Prazer estar aqui com vocês. Bom, a OAB, ela disse que há um significado especial na nomeação do Messias, né, para o STF, porque ele é um advogado de carreira. Olha, eu vou corrigir essa informação. Na verdade, a OAB, ela deve estar parabenizando o Messias pelo significado especial dele ser um político. Né? E assim como ele, a OAB também se tornou um órgão só político. Não há mais nada ali que não seja isso, nenhum interesse ali que não seja esse. É disso que se trata. Lamentavelmente, quanto mais político for o ministro do STF, melhor para a OAB e para aqueles que fazem hoje da advocacia uma espécie de troca de influências políticas na hora de exercer o seu ofício, que deveria ser o jurídico e não o político. A OAB mesmo tornou-se, muitas vezes, um trampolim para que as pessoas da sua direção depois se candidatem à estrutura de Estado. Hoje, como eu digo sempre, a OAB é parte do problema, não parte da solução. A OAB se tornou o poder a ser combatido e não aquela que auxilia aos advogados que combatem o poder. Ela se tornou, repito, parte do problema, não mais da solução. O Messias, dentro do STF, ele não é uma solução para ninguém, a não ser para o Lula, porque ele era o menino de recados da Dilma, lembra-se do caso do Messias, né? Agora ele vai ser um menino de recados do Lula dentro do STF. E isso, sem dúvida, é importante para o lulismo, é importante para o governo federal, é importante para o petismo, mas para a advocacia,
para aqueles que defendem o direito, para aqueles que se preocupam com as questões jurídicas, sem dúvida, essa é mais uma nomeação igual a todas as demais que o Lula fez até agora. É mais do mesmo, é mais política, é mais político, é menos juiz, é menos magistrados sentados naquela cadeira. Nós temos hoje 11, às vezes 10, às vezes 11 cadeiras ali de políticos, não tem juiz dentro da corte, nós não temos uma Suprema Corte. Nós temos mais hoje políticos do que qualquer outra coisa ali dentro do STF. E é isso que o Messias representa. Esse é o significado especial. Mais gente política num lugar que mereceria gente do ambiente jurídico. Tanto é verdade que tá uma discussão danada dentro hoje do Senado, que queria o nome, o Alcolumbre, que queria o nome, que é o presidente do Senado, e queria o nome do Pacheco, né? E agora vai começar uma briga danada pela sabatina, pelos votos, né? Quem vai conseguir os votos que o Messias supostamente ainda não tem para ser nomeado, para sua nomeação ser efetivada. Se isso não é política, se isso não é algo político, eu não sei o que é, porque essa sabatina, esses votos deveriam ser dados pela qualidade técnica da pessoa, por ela cumprir o artigo 101, a regra da Constituição Federal, que é notável saber jurídico e reputação ilibada. Qual é o notável saber jurídico do Messias? E qual é a reputação ilibada? Ilibado é inquestionável. Qual é a reputação inquestionável do Messias, se nessa semana mesmo ele está sendo, inclusive, oficiado por prevaricação, por ser omisso, por ter sido omisso diante dos escândalos do INSS, como a imprensa repercutiu. Então, esse é o ponto. O próprio Senado faz ou demonstra que a nomeação do Messias e que ele seguirá adiante por política e só por política, e foi indicado por política e será nomeado e efetivado lá também por política. Segundo a projeção hoje do próprio Alcolumbre e do Senado, o Messias teria 28 dos 41 votos necessários, ou seja, faltariam 13 votos, bem peculiar esse número para os votos serem buscados. E aí a grande questão é, você acha que o Lula nomearia ou indicaria um nome para o STF se ele não soubesse que esses 13 votos necessários e faltantes, né, seriam obtidos facilmente por algum tipo de negociação? É óbvio que, portanto, ou esses votos restantes já foram negociados ou estão abertos na mesa para uma fácil negociação, o que mostra que o Senado também, ao invés de fazer uma política correta, acabou se vendendo, vamos dizer, uma política fácil. Temos bons senadores, temos ótimos senadores, alguns deles são ótimos, mas o Senado, enquanto instituição, já estava diminuído, muito diminuído por conta da recondução do Gonê. E agora, se aprovar, e como parece que vai aprovar, acho muito difícil que o Lula desse um ponto sem nó, indicasse alguém que tivesse as totais chances de ser aprovado, com mais essa aprovação, o Senado sai totalmente descredibilizado. É lamentável para todos nós. O Messias no STF e um Senado que seria a nossa tábua de salvação descredibilizado. Dureza, dureza total. Agora, o que disse a direção nacional da Ordem dos Advogados do Brasil? Parabéns, Jorge Messias, pela indicação ao Supremo Tribunal Federal. A entidade afirmou que a escolha tem significado especial. Destacou que Messias é um advogado de carreira. Trajetória no serviço público reforça o diálogo institucional. Conselheiro federal confia que demonstrará legitimidade do Messias na sabatina do Senado. A OAB lembrou que as ações conjuntas, como defesa de honorários, vão ser favoráveis a ele. Será necessário o aval de 41 dos 81 senadores para Messias passar, mas isso aí todas as vezes passa fácil. Vai ter uma briguinha, outra, né? Vão lembrar do que o Messias fez no caso do INSS ou não fez, mas não há previsão de quando Alcolumbre vai liberar para análise esse nome do Messias. Tomara, né? Aí o PT vai ter que torcer para ele não demorar tanto quanto ele demorou com André Mendonça, quando ele era o presidente do Senado, né? Tem que lembrar isso.
mas pode ser que agora ele corra um pouquinho mais. Não tem previsão ainda, mas a certeza é: o Messias vai ter de se aposentar compulsoriamente apenas em 2055, já que ele tem apenas 45 anos de idade. Rodrigo Pacheco era o favorito do Gilmar, do Moraes, do Dino e do Zanin, mas, como disse o outro, a quem ele está indo substituir, perdeu Mané, né, Carol Esponza? Agora tem que aguentar o Messias. E Lula ainda vai poder brincar, né? Os bolsonaristas queriam a volta do Messias, então Lula deu aos bolsonaristas agora mais um Messias. Só que esse acho que o pessoal do Bolsonaro não vai gostar muito, não. Pois é, pensando na idade do Messias, só vem aquela frase, né? Senta que lá vem censura. Imagina, ele tem 45 anos, mais novo que eu, inclusive. São 30 anos aí de censura na veia do brasileiro. Mesmo que a gente consiga um presidente de direita, vai ter o STF mantendo essa tônica. Mas olha que triste realidade que a gente vive no Brasil. A gente teve que escolher entre o garoto de recados do STF, do Congresso, ou o garoto de recados do Lula, né? Duas indicações horrorosas, assim, o André colocou muito bem. Foi excluído ali notório saber jurídico, reputação ilibada. Hoje em dia, para você ser indicado ministro, tanto do Supremo, quanto para a AGU, para a PGR, só basta que você seja capacho do governo federal, só basta que você atenda os anseios do presidente da República. Messias, né, o famoso Bessias ali, que já era garoto de recado desde a Dilma, o maior feito dele foi ser próximo a Dilma e ao Lula. Ele que vem colocando ali, né, a famosa secretaria ali, né, da democracia, nada mais é do que o famoso Big Brother, né, SWAT, tá? O Estado tentando colocar tentáculos em todo tipo de rede social, tudo que você comunica na internet, tá lá o dedo do governo e do Alexandre de Moraes. Muito provavelmente ele vai ser cúmplice ali do Alexandre de Moraes no tal gabinete do ódio, né? Esse sim, o verdadeiro gabinete do ódio, o gabinete que veio de dentro do Alexandre de Moraes, que fazia certidão contra pessoas que faziam uma manifestação nas redes sociais que não concordavam com as urnas eletrônicas. Você já era ali fichado, né? Uma coisa que nem quando a gente tinha na Alemanha, na época do Muro de Berlim. Essa é a realidade do Brasil. Só que olha só quem que é perseguido. David Agape, Eli Vieira, Talhaferro, quem ousa denunciar o regime. Tudo isso impulsionado pelo Messias. Então, é bem triste e temerário o que a gente vai viver nos próximos anos, principalmente quando o Messias for presidente do Supremo. Já pensou o que nos espera? Ou vamos rezar para em 2026 a gente conseguir virar esse jogo e colocar um Senado que não seja frouxo nem omisso, mais importante do que nunca, para que a gente tenha esses freios e contrapesos e possa fazer impeachment de ministro do Supremo. Pois é, e a força da burocracia, ela é gritante nesse caso do Messias. Vem aí o 4º membro da Advocacia Geral no Supremo Tribunal Federal. E agora uma notícia que vai deixar muito bolsonarista meio PT da vida. O que disse o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, no X? Ele disse: Messias terá todo o meu apoio no diálogo republicano junto aos senadores. Mendonça, tal qual Messias, também era advogado-geral da União quando foi indicado ao STF pelo presidente Bolsonaro. Além disso, Mendonça e Messias são evangélicos. Então, o Messias recebeu de André Mendonça a seguinte mensagem por escrito: parabenizo o ministro Messias pela indicação ao Supremo. Trata-se de nome qualificado da AGU e que preenche os requisitos constitucionais. Assim, também cumprimento o presidente da República por sua indicação. Adriles Jorge, os bolsonaristas ouvindo essa vão pensar que a gente está em outro planeta, mas foi o que disse André Mendonça. Tá, né? Eu acabei de pedir coautoria para indicar o André Mendonça como cidadão honorário de São Paulo. Estou pensando em tirar. Eu acho que, eventualmente, ô Jorge Serrão, a questão que se coloca é a seguinte: uma coisa, o André Mendonça vai dizer que é a prerrogativa da liturgia do cargo,
você fazer um salamaleque lá, burocrático, para alguém que está entrando, você não pode fazer um pré-julgamento, mas o Messias, como a Dilma chamava ele, né, quando ela disse para o Lula, falou, olha, pega o documentozinho de assunção de Ministério da Casa Civil, que era uma maneira do Lula escapar da prisão, é essa a grande herança do Messias, né? Dá um jeitinho, dá um documentozinho pro Lula escapar da cadeia, que ele acabou não escapando depois, né? Se ele tem um histórico de perseguição, de censura, de castração de opinião pública e privada dentro das redes sociais, se ele tem um histórico de suposto, né, garantismo, que é garantia de impunidade, sobretudo para ladrões, para corruptos que foram presos pela Lava Jato, que se ele tem um histórico de ter ajudado sistematicamente no desmantelamento da Lava Jato, na soltura de corruptos, se ele tem esse histórico de, eventualmente, em vez de perseguir pessoas pelo narcotráfico, em vez de perseguir pessoas por crimes reais, de assassinato, de latrocínio, mas, eventualmente, se ele tem esse histórico de ter feito, junto lá na AGU, lá, a questão de um departamento de censura, de controle de opinião, de massacre da opinião pública, no ápice da ditadura que a gente está vivendo, em consonância com o Supremo Tribunal Inquisitorial, que tem perseguido, prendido, censurado pessoas simplesmente por expressarem a vontade da restauração de uma república, de uma democracia, de uma liberdade de expressão nesse país. Se ele tem esse histórico persecutório, não há por que manter a burocracia da liturgia do cargo. O André Mendonça tinha obrigação moral de se contrapor ao Messias, até porque nada lhe aconteceria, entendeu? Ele tem a prerrogativa de um cargo completamente blindado. O máximo que ele ia ter críticas dos colegas. Quais colegas? Gilmar Mendes? Alexandre de Moraes? Pelo amor de Deus! Ele quer a anuência e a amizade, o salamaleque de companheiros ditadores. A gente está colocando outro carrasco travestido de juiz dentro do Supremo Tribunal Federal. A gente está tendo uma ditadura. E a gente tem que, eventualmente, não é por ele ser evangélico, entendeu? Tem líderes evangélicos, pastores, que são canalhas, que usam o nome de Deus para perseguir e massacrar pessoas. E esse é o caso do Jorge Messias. Messias só se for do capeta, meu filho. Messias de Satanás. Messias de Lúcifer. E aí vem o André Mendonça, que é um evangélico raiz, um cristão, um homem que eu considero probo, e abraça o capeta? Por quê? Porque tem que ter a liturgia do cargo? Ara, para o diabo, desculpe o meu francês aqui, mas é vergonhoso o André Mendonça e qualquer pessoa decente ser complacente à ocupação por ditadores notórios dentro do Supremo Tribunal Federal. Até porque o diabo vai durar lá até 2055, se nada for feito. Entendeu? Os senadores, em vez de ficar vendo lá as acomodações do Bolsonaro da Papuda, como se já tivessem anuído para a prisão dele, eles deveriam fazer exatamente isso. Fazer uma campanha intensa dentro do Senado contra o ordenamento do senhor Jorge Messias para integrar o Supremo Tribunal Federal. É isso que tem que ser feito, entendeu? Pelo amor de Deus, Alexandre de Moraes foi condenado pela lei Magnitsky, que pune violadores de direitos humanos no mundo inteiro. O Messias tem a atuação praticamente igual na AGU ao Alexandre de Moraes. Vai se deixar isso? A direita vai deixar, vai dar meia dúzia de esperneamento, depois vai deixar esse homem? É para colocar milhões de pessoas na rua. Contra Alexandre de Moraes, contra Messias, contra a ditadura, contra a prisão do Bolsonaro, a favor da anistia. Mas não, eles querem ficar vendo as acomodações da Papuda para o Bolsonaro, e o nosso querido André Mendonça abre as portas para o capeta com todo o salamaleque. Agora, Sepúlveda, é preciso insistir nesse ponto. É o quarto membro que vem da Advocacia Geral da União para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o sistema, a tal turma da esplanada, como é chamada lá em Brasília, ela funciona mesmo. O sistema de poder existe, não é uma abstração. E ele está dominando o aparato jurídico, tecnocrático do Brasil. E exercendo poder através da supremocracia. Então essa parada tinha que ter uma discussão política séria, mas não tem. Serrão, eu queria pegar aqui os comentários da Carol e do Adriles, mas respondendo primeiro ao que você está perguntando, ou está lançando aqui para o debate, o Marcília hoje fez um comentário nas redes sociais que eu achei muito interessante. Antes de tudo,
nós estamos vendo uma atitude do André Mendonça que é corporativista. Nesse sentido, eu também fui à AGU, este é a AGU, então vamos ao Salam Alek, como diz o Adriles, para mais esse AGU que vai entrar no Supremo. Eu hoje escrevi e continuo a achar, nós estamos nas mãos de uma oligarquia podre, corrupta e covarde. É isso. Não adianta fazer heróis, achar que esse é bom, que aquele é não sei o quê, porque o Brasil precisa ser passado a limpo, totalmente. Essa atitude do André Mendonça é vergonhosa. Além do mais, eu não sou um entendido nisso, mas o que o ministro Supremo tem que dar palpite sobre a indicação de uma pessoa que ainda vai ser sabatinada? Não tem que dizer nada. Se ele tivesse sido aprovado numa sabatina do Senado e ele então fizesse algum comentário, muito bem, mas agora, e dizer que ele vai intervir junto aos senadores para darem voto, esse é o homem que há 2 dias atrás estava criticando o ativismo judicial e que quer pôr dentro do Supremo Tribunal Federal mais um AGU, que é um AGU que usou a AGU para finalidades que não são dela, inclusive para defender ministro supremo nos Estados Unidos, que foi sancionado pela lei Magnitsky, e para montar sistemas de censura. É essa pessoa que ele está querendo pôr dentro do Supremo? Quer dizer, isso, como você diz muito bem, disse o Marcília, é corporativismo. E o corporativismo é um corporativismo de uma oligarquia podre. Nós estamos nas mãos, eles estão sempre juntos, os nomes são sempre os mesmos, os cargos são sempre os mesmos, eles não ligam para o país. Isso é tudo uma máquina de favores, de chantagens, de amizades, de inimizades, de tudo, é isso. Nós estamos agora vendo que os que apoiavam o Pacheco querem se vingar por não ter sido o Pacheco. Mas isso é o quê? Isso é um sistema político? Não, isso é uma máfia. Desculpe, isso é uma máfia. Isso é uma máfia. E querem usar para se vingar os presos políticos do 8 de janeiro. Dizer o seguinte, se vocês põem o Messias, então nós vamos beneficiar a anistia do 8 de janeiro. O que é isso? Quer dizer que as pessoas que são inocentes são massa de manobra para chantagens dessa oligarquia? Desculpe, isso aí dá asco. Dá asco. Isso é nojento.